A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 25. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. O primeiro versículo já nos mostra o conteúdo. Estamos hoje iniciando o segundo livro profético, o livro de Jeremias. Um personagem extremamente complexo. Precisamos de um contexto histórico para iniciarmos esse estudo. Jeremias é um livro grande. Ele escreveu o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. O que quer dizer Jeremias? Aquele a quem o Senhor estabeleceu, constituiu, exaltou e levantou. Jeremias é um profeta e ele teve uma vida muito difícil. Nasceu numa cidade chamada Anatote, que é próxima de Jerusalém. Então ele foi um profeta que profetizou para Jerusalém e Judá. Mas ele foi muito perseguido, muito maltratado. Foi rejeitado. E era da tribo de Benjamim, que é uma tribo pequena. Pregou o arrependimento. Era o profeta que falava o que Deus mandava ele falar e não o que os reis queriam ouvir. E por isso ele foi tão perseguido. Por isso ele apanhou, e não é figura de linguagem, literalmente apanhou muito. E ele é considerado como o profeta chorão, mas na verdade esse chorão, eu não me importo porque eu sou uma baita de uma chorona, mas o chorão muitas vezes é uma conotação pejorativa. E Jeremias, ele era corajoso, ele era crítico, ele era destemido, ele era perseverante, mas ele era sensível. Ele tinha um coração que batia no peito. A alma de Jeremias se derrama. E eu quando era guria, fiz um estudo sozinha em casa. Peguei um livro, um caderno, a Bíblia e fui conhecer quem era Jeremias. E não tinha como eu não chorar, não tinha como eu não sentir a dor de Jeremias. E o que acontece? A dor de Jeremias era a dor de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que é boca de Deus, a gente viu muito isso em Isaías, mas agora a gente vai ver é o coração de Deus, é a alma de Deus. Ele experimenta a dor de Deus para que ele possa transmitir com propriedade o que Deus está sentindo por causa do pecado do povo. Então, foi muito difícil para Jeremias cumprir o seu chamado de profeta. Acredita-se que ele profetizou por mais ou menos uns 40 anos. Ele era um guri, era muito jovem quando começou. Toda uma história. Deus não permitiu que ele se casasse. Deus fez ele ser isolado. Enfim, a gente vai estudar. Mas vejam e entendam o quão delicado, frágil, vulnerável Jeremias se tornou para obedecer a Deus. Vamos dizer assim, o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu para que a mensagem fosse entregue. Ele profetizou, repetindo, para Jerusalém e para Judá. A história de Jeremias começa com o rei Josias, que era um rei bom, que nós estudamos quando estudamos os reis. E depois ele segue com outros reis.
Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e no finzinho Zedequias. Então, assim como Isaías, ele profetizou muito tempo e por muitos reinados. E isso permitia com que ele pudesse falar, vamos dizer assim, profecias diferentes. Por quê? Porque se o rei era bom, era um tipo de mensagem. Se o rei era ruim, desobediente, era outro tipo de mensagem. Então, de novo, ele precisava ter sensibilidade. O coração dele tinha que pulsar, que bater de acordo com a vontade de Deus. Então, eu queria falar para vocês o que quer dizer Anatote. O nome dessa cidade me chamou a atenção. Ali Jeremias nasceu e cresceu. Viveu grande parte da sua vida. A resposta às orações ou orações respondidas. Então, Deus, até nisso, Deus selecionou uma cidade, um lugar, para que Jeremias tivesse todo esse amparo no início, porque depois ele estaria nas mãos de homens, de reis, de pessoas más, de um povo corrompido, de um povo caído. E aí, eu acho que com esse contexto, assim, já dá para ter um pano de fundo, né, de como que vai ser o nosso estudo de Jeremias. Bom, esse primeiro versículo está falando de repúdio, de divórcio, de infidelidade, de prostituição e de idolatria. Por quê? Porque para Deus a impureza, a promiscuidade, o pecado sexual é igual ao pecado da idolatria. Ou o pecado da idolatria para Deus é igual à prostituição, igual ao adultério. Então o que Deus está falando? Que o que Israel fez, o que Judá fez, foi adulterar, foi se prostituir, foi se bandear para outros deuses, buscar outros deuses, fazer uma prostituição espiritual, uma promiscuidade espiritual, porque Deus queria que Israel, que o povo dele fosse exclusivo dele. E houve infidelidade. E aí a pergunta fala aqui no versículo 1, né? Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes. O que ele está falando? Ele está falando do povo dele, de Judá. E ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. Então, aqui vem aquele assunto que ocorreu em Isaías. A terra vai sofrer os castigos decorrentes do pecado do povo. Então, o pecado de prostituição, o pecado de impureza, o pecado de idolatria, de seguir falsos deuses, contaminou a terra. A maldade do povo contaminou a terra. E aí, neste caso, está bem específico. A terra está sofrendo as consequências dos pecados e das traições. Então, o povo peca e a terra sofre. E aí, neste caso, o que é o castigo? No 3. É por isso que não tem chovido. E a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Então, não tinha chuva e também não tinha vergonha. Eles eram desavergonhados, sem vergonha, né? E estavam sem chuva. Então, nós vemos em Isaías que chovia muito, que tinha temporal, que tinha calamidade, que tinha relâmpago, que tinha tragédias, chuva de pedra, granizo, rios. Lembra em Isaías? Aqui tá, o que está acontecendo aqui em Jeremias nessa época? A chuva não vem. E ela não vem de jeito nenhum, ó. Não vem a chuva da época e nem a da fora de época. E aí como que tu vai ter plantação? Como que a semente vai vingar? Como
que tu vai ter alimento. Vai vir fome, vai vir seca. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Aí agora tá apelando, tá dizendo que tá pedindo ajuda e tá chamando Deus de pai. Mas que filho é esse que não se parece com o pai? Que filha é essa que não se parece? Que não segue os caminhos, que não segue o exemplo? É pai para apelar. Ah, meu pai, me ajuda, tem misericórdia. Mas depois que tu me atender, eu vou pecar de novo. Então, não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Então, aqui a gente está vendo uma baita de uma hipocrisia. Pede a Deus ajuda, apela, pede socorro, chama Deus de pai, mas não obedece a Deus. É filho para pedir direitos, mas não é filho para andar na linha, para cumprir as responsabilidades. 6. Nos dias do rei Josias, ó, que eu falei para vocês, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Bom, aqui eu tenho que explicar. Para Deus, adorar outros deuses ou falsos deuses ou ídolos é exatamente igual à prostituição. Então, a adoração, a idolatria é prostituição. E como que isso era feito? Nas árvores, embaixo das árvores, nos montes altos, nos altos. Então, foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã viu tudo isso. Aí aqui vem uma explicação muito séria, que eu tenho falado para vocês muitas e muitas vezes. Quem se desviou primeiro foi Israel, por causa de Jeroboão, as 10 tribos. Roboão ficou com as 12 tribos no Reino do Sul, Judá. Por muito tempo, Judá andou na linha. Mas assistiu Israel pecar, ser destruída, ser misturada. Israel foi para o exílio. Houve a queda de Samaria. Lembra do casamento misto? Tudo que a gente estudou? Pois bem, Judá assistiu tudo isso da sua irmã mais velha, vamos dizer assim, e não temeu. Então aqui está dizendo que Judá viu isso. Viu? E não temeu, não se arrependeu, não quis seguir a Deus. Ao contrário, quis seguir o pecado. Teve desejo por pecar exatamente como sua irmã mais velha. Ó, e aí interessante falar que sua traiçoeira irmã. Por quê? Por que esse traiçoeira aqui no verso 7? Porque aparentava santidade, aparentava pureza, mas na verdade era traidora, era traiçoeira, era pecadora. Enquanto Israel virou as costas para Deus de uma forma pública, notória, porque como se afastaram de Jerusalém, se afastaram do templo, não seguiam a casa de Davi, nós vimos o que aconteceu. Então eles pecavam mesmo, eles não faziam de conta, eles se corromperam. Só que Judá ficou fazendo de conta que era piedosa, que era bondosa. Tinha uma aparência, vamos dizer assim. Mas Deus está dizendo que ela era traiçoeira. 8. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, olha de novo, a traiçoeira Judá não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. O que eu acabei de dizer. Ao invés de temer, ver as consequências, ficou com vontade de fazer igual, né?
E aí Deus diz que se divorciou, se separou, abandonou, expulsou, ó, despedia a rebelde Israel, que foi o que aconteceu, né? As tribos se perderam de verdade. 9. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra. Aí eu te pergunto, tu tá lendo a mesma Bíblia que eu? Tu tá com a tua Bíblia aberta em Jeremias, no capítulo 3, no verso 9? O que tá na tua Bíblia? Aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra. Ela quem? Israel, Judá, o povo. Por que que contaminou? Porque adulterou, adorando pedras e árvores. Aí a gente pensa assim, adorando pedras e árvores, tu tem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus que fez tudo por amor a ti. E tu vai adorar uma pedra? Ah, mas ela é verde. Ah, mas ela é linda. Ah, mas ela traz paz para o lar. Ah, mas ela tem poderes. Ah, mas ela isso, mas ela aquilo. Árvores, eu falo para vocês, eu amo árvores, eu admiro. A Bíblia é cheia de exemplos de explicação sobre a árvore. Mas nós vamos adorar árvores? Nós vamos adorar pedras? Pois bem, o povo de Deus estava adorando pedras e árvores. Estavam adorando a criatura no lugar do Criador. E aí eu vou te falar, isso não é igual até hoje. As pessoas acreditam que se ela botar uma plantinha, elas vão ser protegidas. Eu amo plantas. Eu tenho várias plantas e eu dou glória a Deus pelas plantas. Eu acho as pedras lindas. São pedras maravilhosas, semi-preciosas, preciosas. Tudo isso é dádiva de Deus. Mas daí eu te pergunto, tu vai adorar uma pedra? Tu vai adorar uma árvore? Tu perdeu o juízo? Tu enlouqueceu? Tu deixou o Deus vivo, o Criador, para adorar a criatura? Pois é, isso acontecia naquela época e acontece nos dias de hoje. Pessoas que se voltam para objetos, para criaturas e não para o Criador, não para o Deus eterno, soberano, altíssimo, todo-poderoso. 10. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, olha quantas vezes Deus, né, através de Jeremias enfatiza o que Deus estava enfatizando. A traiçoeira Judá não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. É o que eu falei para vocês. É aquela forma de aparentar uma piedade, aparentar uma bondade, aparentar uma vida com Deus e na verdade o íntimo é mentiroso, é falso. Não há santidade, não há pureza, não há relacionamento com Deus. Só uma religião, só um ritual, só uma aparência externa, como estudamos e temos estudado, os sepulcros caiados, que por fora, se tu não sabe o que tem dentro, tu acha até que é algo bonito, que é uma construção bonita, e na verdade não é. É um túmulo, é um lugar de morte. E aqui fala de ser fingido. O que é ser fingido? Fingidamente, é falsamente, dissimulando, tendo duas caras, tendo uma máscara, tendo uma aparência de bondade, mas o interior é maligno. A irmã mais velha deu um exemplo, né? Ruim. E a mais nova, partindo desse princípio, né, de que Israel seria a irmã mais velha e Judá a irmã mais nova, ela fez pior do que a primeira. 11. O Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Por quê? Porque Deus prefere quem é frio do que quem é morno. Porque claro, ele quer quem é quente, mas o frio pode se converter, o frio pode ser quente. Mas se tu é morno, tu não é nem frio nem quente. Temos vídeo no canal. A resposta de Deus para quem é morno é ânsia, é vômito. Deus abomina
Isso. Assim como o filho pródigo que botou fora a herança do pai. Sim, é horrível, é triste. Mas e o filho mais velho que ficou em casa e tinha um coração de pedra, que só se importava com os bens materiais e não com a vida do próprio irmão? Então, às vezes, tu tem uma aparência. Tu tem até um título de filho, mas tu é um filho rebelde. Tu é um filho desobediente. Tu é um filho que não ama o pai, que não se importa com o pai. Por isso que ele fala que a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. 12. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: volte ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Aqui é muito interessante, porque Deus se ira, e eu tenho falado isso, tem sido a tônica dos livros proféticos, né? A ira de Deus. Mas o que está dizendo? Que a ira de Deus não dura para sempre. A ira de Deus dura apenas um tempo, porque Deus é justo. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso e as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Então, se a ira de Deus é séria e nós devemos temer, sim, mas a graça de Deus é extraordinária. Ele é compassivo, ele é bondoso, ele é bom. Então, nós devemos nos arrepender e confiar nessas misericórdias. E olha que interessante, se tu não te arrepende, como é que tu vai experimentar o perdão? Se tu é fingido, fingida, traiçoeiro, se tu esconde o adultério, né, a prostituição, a impureza, toda a tua malignidade, como tu vai te arrepender? Como tu vai te converter? Como tu vai receber o perdão, o sangue de Jesus? Como tu vai receber o remédio se tu não te vê, não te aceita, não te reconhece como alguém doente? Então, por isso que, às vezes, aquele que é rebelde, aquele que é afrontoso, aquele que é, como a gente diz aqui, solto das patas, é mais fácil de tu lidar do que aquele que é fingido, traiçoeiro, dissimulado, falso. 13. Tão somente reconheça a sua iniquidade. Reconheça que você transgrediu. Reconheça que você pecou contra o Senhor seu Deus, que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Aqui a gente está vendo que se houver conversão, se houver arrependimento, Deus vai tratar esses filhos rebeldes como filhos amados. Ele fala do esposo. Isso quer dizer intimidade. Isso quer dizer que o que Deus quer é relacionamento com o seu povo. Se vocês voltarem para mim, porque eu sou o esposo de vocês. Agora, o que a gente sabe que aconteceu? Eles voltaram para Deus? Não, eles não voltaram. E acabaram sendo cativos, prisioneiros, maltratados, exilados, né? E aqui Deus está dizendo que se eles se arrependessem, se eles voltassem para Ele, Ele ia tomar 1 de cada cidade e 2 de cada família e os levaria a Sião. Quer dizer, ia levar para casa. Olha o 15, muito importante aqui para nós. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. Então, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse é o ponto alto para nós. Nós precisamos de pastores, de pessoas que nos guiem, líderes espirituais. No caso, homens e mulheres de Deus que falem a verdade, que sigam a palavra de Deus, que apacentem com conhecimento e inteligência. Por que Deus está falando isso? Porque existem falsos pastores, existem falsos mestres, existem falsos profetas, existem homens e mulheres que pervertem o juízo, reis que são bons e reis que são maus, pessoas que falam o que os outros querem ouvir e não o que Deus verdadeiramente falou. Apacentar segundo o meu coração
fazer toda a vontade de Deus, assim como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, que cuidava das ovelhas, dos cordeirinhos, dos carneirinhos, com amor, que arriscava sua vida para proteger as ovelhas, que dava alimento, dava água para as ovelhas. Então nós precisamos de pastores. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. Nós devemos orar para que Deus levante homens e mulheres que apacentem com conhecimento e com inteligência. Pessoas de Deus, pessoas espirituais, pessoas que tenham o seu coração na palavra de Deus, na Bíblia, e não no poder, nos bens materiais, na instituição, na religião. 16. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte, para a terra que dê em herança aos pais de vocês. Então, quando chegar esse tempo, naqueles dias, quando a palavra de Deus for realmente o mais importante, quando a presença de Deus for o mais importante, quando esses pastores pastorearem, apacentarem segundo o coração de Deus, quando falarem a verdade para o povo. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Olha Deus falando. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. A gente iniciou o capítulo, vamos dizer assim, ele fingindo, né? O povo fingindo que Deus era pai, mas o desejo de Deus é que sim, ele fosse de verdade o pai, que nós fôssemos de verdade filhos. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. Aí o povo responde, ei-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. O que a gente vê? Que Deus, de novo, como começou o capítulo, ele fala que o povo de Deus está agindo como uma mulher adúltera, uma mulher traidora. E ele está dizendo, volta para eu curar vocês, volta para a gente ser pai e filho, filho e pai. Mas não é o que parece, né? Não é o que parece. Não é do coração, é só da boca para fora. 24. Mas, desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Então, de novo, a gente vê a consequência do pecado. O pecado devorou, o pecado destruiu, o pecado ele rouba, ele mata, ele destrói, ele causa a morte. O salário do pecado é a morte, seja para o povo, seja para a terra, seja para o pai, seja para o filho. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então, não ouviram nem o pai, nem os filhos, nem os pais. Então a gente vê que o pecado, a prostituição, a idolatria, a impureza, a promiscuidade, a traição, a mentira, estava passando de pai para filho. O que a gente
aprendeu hoje com este capítulo 3 de Jeremias, que o Senhor diz: convertei-vos, se convertam. Se vocês se converterem a mim, eu vou dar pastores segundo o meu coração. Pastores que apacentem com conhecimento e inteligência. Então Israel chamará Deus de Pai e não mais se desviará dele. Se tem algo que Deus responde, é ao arrependimento. Aquele que se arrepende, aquele que é aflito, aquele que se humilha na presença de Deus, aquele que pede perdão. Deus abençoa, Deus dá uma segunda chance. Essa é a mensagem desse capítulo de Jeremias. Se vocês se arrependerem, se vocês confessarem os vossos pecados, se vocês abandonarem a idolatria, a prostituição, se vocês pararem de me trair com falsos ídolos, falsos deuses, eu vou dar pastores segundo o meu coração. Pastores que vão apacentar vocês de acordo com a verdade e com a justiça.